Boa noite, queridos ouvintes internautas e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM. Eu sou o Fábio Sorola e está começando mais um programa profissional de seguros. E eu quero apresentar do meu lado direito essa figuraça aqui do meu lado, a voz by night do rádio. Boa noite, seu Romeu Santos. Boa noite, Fábio mais Sorola. Conhecido como professor. É isso aí, olha, muito frio em São Paulo, mas eu estou contente que eu adoro frio. E quero desejar a você uma excelente noite e que nós possamos aprender bastante aí sobre vendas, sobre esse nosso mercado que só cresce. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa tanto no Instagram quanto no Facebook, Profissional de Seguros Oficial. E com a gente também hoje aqui, nós temos um convidado que também é nosso amigo e nosso colega de bancada, não é isso? Fábio Sorola, você pode anunciar, não, né? Por favor? Não, hoje ele é convidado a falar de um assunto diferente. Então ele é intimado. Intimado, hein? Boa noite, Marcelo Brancati. Boa noite a todos. Mais um dia, mais uma noite aqui de enorme privilégio. Nós vamos falar de um assunto de interesse de todo o mercado. E quiçá de todos os gestores e profissionais, empresários que certamente vão se interessar. E por falar no assunto, meu caro Fábio, qual vai ser o nosso tema de hoje? Marcelo Brancati, hoje o tema show de bola. Vender seguros é planejamento ou é acaso? Que coisa, hein? Que coisa. E para a gente poder entrar nesse tema, Marcelo, olha só que interessante. O planejamento estratégico, de modo geral, é importante para a empresa e deve ser uma ferramenta básica do dia a dia, pois através desta ferramenta conseguimos aperfeiçoar os processos e as atividades envolvidas pela corretora. Provisionar o que poderá acontecer em relação ao futuro, desenvolver estratégias para prospecção de clientes, atingir novos mercados, entre outros objetivos. Todo o planejamento vem da antecipação de uma ação, ou seja, o ato de pensar, analisar e criar pontos que dão base à estrutura sólida e rentável. Marcelo Brancati, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Esse tema é extremamente importante e basta a gente imaginar, meu caro Fábio, quando em pequenas atitudes do nosso dia a dia, por exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem, ou até mesmo quando a gente se desloca para o trabalho, a gente exerce um processo de planejamento. Sem dúvida. A gente identifica o meio que nós vamos nos transportar até aquele local, a gente faz uma estimativa de tempo, recursos, a gente coloca a gasolina no carro e a gente imagina o itinerário. Então, são pequenos detalhes da nossa vida que envolvem planejamento, mesmo que de forma inconsciente. E não seria diferente imaginando a gestão de uma corretora de seguros ou de um negócio, né? Sim, inclusive, na escola de seguros a gente tem uma matéria que costuma chamar o planejamento estratégico, planejamento da corretora em si. Então, quando a gente está nesse mercado, Marcelo, nós vamos pelas tendências, né? Eu faço um seguro de automóvel, eu faço um seguro de vida, mas hoje, na tua opinião, a gente que fala de planejamento desde quando eu vou estudar seguros, o que é mais importante do corretor observar desde o momento que ele está se formando? Quais são, na sua opinião, os ramos mais promissores hoje para o corretor de seguros? A sua pergunta é comum e muito inteligente. Mas, se você me permite, Romeu, meu caro professor da Escola Nacional de Seguros, acho que o primeiro passo é ter claro quais são os objetivos do próprio negócio. Os objetivos macro, né? Os principais objetivos. Esses objetivos são aqueles que nós devemos imaginar. No exemplo que eu dei, eu estou num ponto e quero chegar no outro ponto, né? Do ponto A para o ponto B. O objetivo, portanto, é chegar ao ponto B. E então nós temos que imaginar quais seriam esses objetivos financeiros
em termos de mercadológicos, crescimento, negociação com seguradoras, produtos, etc. Então, o primeiro passo é ter claro quais são os objetivos macro do negócio. A partir daí, o desafio seguinte é traduzir esses objetivos em metas. Essas metas são específicas, metas financeiras, metas quantitativas, aquelas que vão fazer com que os objetivos sejam alcançados, né? Então, nesse momento de definição das metas, é que entra um processo, deve ser avaliado de uma forma mais profunda, o aspecto mercadológico. Então, por exemplo, eu defini um objetivo para o meu negócio, que eu quero faturar 1 milhão por ano. É um objetivo financeiro. Como que eu vou atingir esse objetivo financeiro? Aí entra o desdobramento desse objetivo em metas. Então, por exemplo, eu tenho que vender R$100 mil de comissão em automóvel, 200 mil em ramos em property, em vida, saúde, etc. A partir do momento que eu tenho objetivo, eu desdobro em metas. E depois tem que ser elaborado um plano de ação para que essas metas aconteçam. Então, é uma sequência: objetivo, meta, plano de ação e controle. E aí, a partir daí, o ciclo começa a se estabelecer. Objetivos. Fabio, quando você começou, você tinha um objetivo na sua corretora. Isso aconteceu com você? Essa transição, desde o objetivo até você ter as suas metas, até você atingi-las e até você ter os controles. Como é que foi isso na sua corretora, lá na Supreme? Meus amigos, vou contar um segredo para vocês e para quem está nos ouvindo. A primeira corretora que eu montei, eu quebrei. É sério, Fábio? Olha só. Porque eu estava recém-chegado no mercado, né, e montamos uma corretora junto com um amigo. Eu falei, uau, uma corretora de seguros, que legal, né? Vamos ganhar dinheiro. Mas aí, Marcelo, não tínhamos nenhum planejamento, eu não sabia direito como funcionava esse negócio de corretagem de seguros. Fui muito mais na confiança da pessoa, que sabia menos que eu. Então a empresa não chegou a 2 anos de vida. Por quê? Porque não tínhamos, Romeu, controle, processos, nada. Planejamento. Né? Não sabia o que fazer. Né? Aí acabou... Entendi. Deixa eu só fazer um parâmetro aqui. É tão fácil a gente contar nossas vitórias, né, Marcelo? Mas contar essa intimidade que o Fábio está contando aqui é muito difícil. Você reconhecer, pô, quebrei. E quando eu começo de novo, eu já venho com a experiência daquele negócio que não deu certo para poder dar certo agora. Exatamente. Então eu fui me estruturar primeiro para depois montar a corretora. E naquela época você não tinha as ferramentas, né, Marcelo? Que hoje você vai falar aí também de algumas ferramentas legais. Sim. A gente não tinha, mas existiam algumas planilhas, né? Que a gente... Então eu passei a adotar esses tipos de processo, Romeu. Anotar, fazer planilha. Peraí, eu queria vender muito seguro de automóvel, né? Gostava muito ainda gosto até hoje. Mas como é que eu ia fazer para oferecer o seguro de automóvel? Né? Como é que eu ia chegar nesse cliente? Né? Então eu fui... O texto que eu li logo no começo, o planejamento, você vai ter que ter uma ação primeiro. E a ação é sentar, né, Marcelo? E desenhar aquilo que você quer fazer. Eu falei, poxa, então... Aí naquele momento me deu um insight. Eu falei, poxa, se eu for nas lojas de automóvel, fizer uma parceria com as lojas, né, pode ser uma boa opção também. Porque o fluxo lá é muito mais alto de pessoas comprando, adquirindo veículos. Então eu comecei por aí, fazendo as parcerias com os lojistas. Né? Depois a gente foi aprimorando para outros produtos e tudo mais. Mas a grande verdade, Marcelo, que você pontuou aí, se a gente não tiver um planejamento, e para qualquer produto, né? Hoje nós temos mais de quase 60 produtos para poder trabalhar. É verdade que nem todos eles eu trabalho, acredito que o Marcelo também, né? A gente começa a separar algumas coisinhas. Mas mesmo com esses produtos, você tem que ter um planejamento. E o planejamento é sentar mesmo na cadeira, pegar uma folhinha de papel e uma caneta. Né? E hoje tem algo legal, Romeu. A gente pode fazer o tal do benchmark, né, Marcelo? Ver o que o meu concorrente faz legal, né? Que eu posso absorver de uma coisa dele. Né? Eu já fiz isso algumas vezes, tive resultado legal. Mas já vi corretores, que eu já contei aqui no outro programa, numa ação de vendas de telefone, viu, Marcelo? De uma grande seguradora que tinha esse produto. O cara montou uma grande estação de telemarketing, né, com várias atendentes.
E quando eu perguntei, ele falou que estava vendendo pra caramba. Falou, tô arrebentando, tô vendendo muito. Passaram 6 meses, fechou a operação. E fechou a operação devendo. Né? Você fala, mas você não estava vendendo pra caramba? Pois é, vendia, mas o que vendia era insuficiente para pagar o custo operacional. Então faltou o que aí? Faltou um planejamento, né? Quanto que eu ganho, quanto eu preciso vender. Então nós vamos agora, Marcelo, destrinchar mais isso aí. Né? Que você precisa fazer o planejamento, a maioria ou grande parte dos corretores sabem que precisa. Fala, eu preciso ter um planejamento. Como eu começo? Pois é, você foi muito feliz no que você colocou, porque a própria escolha que você mencionou de buscar os lojistas não deixa de ser um item de planejamento. A gente tem que lembrar daquela questão, se deixar a vida me levar, né, vida leva eu, tal. E aí chega uma hora que você não tem mais o comando da situação. Então nós temos que lidar com a ansiedade de gerar resultados, de venda em curto prazo, de colocar dinheiro no negócio. Isso nos induz a gente tomar atitudes sem planejamento. E falar com todos, conversar, tentar vender para todo mundo. E quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo nada em médio e longo prazo. Né? Os relacionamentos próximos se esgotam. O primeiro passo é definir os objetivos. Então, quais são? Quanto eu quero faturar? Esse é o primeiro passo. Baseado nisso, quais são os produtos que eu tenho mais conhecimento, mais afinidade, mais capacitação e que eu gosto. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Se buscar, dentro desse planejamento, uma oferta de algo que você não domina e que você não gosta de fazer, vai se transformar numa tortura. E isso vai impactar o teu público e, naturalmente, não vai ter sucesso. Então, passa pela construção do objetivo financeiro, mercadológico, quais são os produtos e, a partir daí, qual vai ser a estratégia de divulgação, de oferta, de marketing e etc. A gente tem que pensar em 4 perspectivas principais. A perspectiva de mercado, ou seja, qual o mercado que eu vou atuar, quais são os clientes que eu vou buscar, pessoas, porque como que nós, mesmo que a gente esteja sozinho, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se motivar, a gente precisa ter disposição, ânimo, resiliência para superar as barreiras, que você deu um exemplo muito interessante, que você disse que quebrou uma corretora. Mas isso foi uma barreira que você superou, de curto prazo, e foi um enorme aprendizado que te levou para o sucesso. Então, na verdade, eu não quebrei, viu, Marcelo? Eu aprendi uma forma de como não fazer numa corretora. De como não fazer. E quão importante isso é, porque, no final das contas, você aprendeu, se reinventou, adotou novas práticas e seguiu adiante. Então, um dos métodos que as empresas utilizam é o Balance Scorecard, que é o BSC. O BSC é uma metodologia que reúne um conjunto de indicadores que eles transitam dentro dessa perspectiva financeira, clientes, pessoas, processos, operações, e fazem com que, a partir do momento que eles são construídos, o gestor, o administrador, tenha a possibilidade de acompanhar essa viagem rumo ao objetivo de uma forma mais estruturada. Imagina o seguinte, uma empresa, ela traça um objetivo para, no mês de dezembro, terminou o ano, ela busca um faturamento X, ela busca ter Y de clientes, ela busca ter os clientes com índice de satisfação em determinado padrão, ela busca um mix de produtos. É mais fácil imaginar uma seguradora no nosso mundo, né? Então, esse é o conjunto de indicadores e muitos outros que ela busca atingir ao término do ano. Se ela não acompanhar a evolução desses indicadores de forma periódica, diária, semanal, mensal, imagina que, ao longo dessa trajetória, alguns desses aspectos ficaram desviados do rumo. Ela teria que esperar só em dezembro para saber e depois corrigir só para o ano seguinte. Já pensou? Não dá, né? Então, no nosso caso, a gente pode criar esse conjunto de indicadores de uma forma simples,
utilizando o método o BSC, o Balance Scorecard, que existe farta documentação, conteúdos a respeito, no sentido da gente criar esses indicadores para o nosso negócio e avaliar a evolução, de modo a gente corrigir o rumo de algo que eventualmente não está acontecendo dentro daquilo que precisa acontecer para o objetivo ser alcançado, e a gente, antes de esperar o balanço ser publicado lá no fim do ano ou no ano seguinte, a gente corrige o problema antes dele se tornar algo crítico para nós. Entendi, Essa é a metodologia que a gente sugere que seja estudada por todos. Ou seja, se você tiver que apagar um incêndio no meio do caminho, você consegue. Isso. Porque a ferramenta te aponta isso. Você imagina um diário de bordo de um avião que vai decolar, onde o piloto ele já sabe naquele painel todos os indicadores principais que são necessários serem, vamos dizer assim, contemplados, estarem em sintonia com o objetivo traçado da viagem, e que se ao longo da viagem algum daqueles indicadores começa a acender uma luz vermelha. Se ele esperar tentar chegar no objetivo sem corrigir aquele indicador, o avião pode cair ou ele pode ter um problema mais grave. A metodologia, o BSC, o Balance Scorecard, ele na verdade é exatamente esse conceito. É um conjunto de indicadores que você tem que prestar atenção dentro daquela periodicidade que foi estabelecida para que você dê um remédio caso aquele indicador te aponte uma anomalia. Porque aquela anomalia pode representar perda de dinheiro, o exemplo da empresa que você deu do telemarketing. Se ele tivesse esse indicador de uma forma mais antecipada, ele não ia esperar fechar. Ele ia tentar corrigir, aumentar preço, trabalhar com outros produtos para gerar rentabilidade. Provavelmente faltou a gestão desse conjunto de indicadores que são necessários para o sucesso do negócio. É o que nós estamos falando ao decorrer dos programas, que o corretor de seguros, acima de tudo, ele é um empresário gestor, né, Marcelo? Isso. Exatamente. Eu tenho uma operação hoje com uma empresa parceira e eu estou monitorando também os resultados. Ontem, inclusive, eu estava fazendo alguns relatórios e tal, e um deles me chamou a atenção, né? Uhum. Eu falei, opa, isso aqui eu posso corrigir já. Eu não preciso chegar até o final e falar, mas a operação não foi rentável, né? Vamos dizer, só para exemplificar aqui. Então, ontem eu já identifiquei e já tomei as providências que eu tenho que tomar para poder seguir o avião no rumo certo, né? Senão ia entortar. Cair no meio do caminho, né? Não, tá certo. E vocês sabem, Fábio, e ouvintes e professor Romeu, eu já tive a experiência de participar da implementação do BSC, do Balance Scorecard, em empresas de porte grande. E uma das principais resistências não é nem em relação das dificuldades, não só a resistência, não é só em relação ao método, a compreender o método, porque ele é simples. A empresa deve imaginar quais são os indicadores-chave para ela construir essa viagem, construir uma forma de controlar a evolução desses indicadores com isenção e transparência e ter uma atitude de tomada de decisão efetiva para que isso aconteça na prática. Mas uma das questões mais importantes é fazer com que as pessoas que fazem parte do negócio elas compreendam que aquilo é para o bem do negócio e bem delas, ou seja, envolve liderança. Quando as lideranças não estão capacitadas, elas não conseguem transmitir para as pessoas que aquele novo formato, aquele novo paradigma, ele é positivo. E as pessoas começam a reagir frente a metas que elas não tinham, elas passam a reagir como uma ameaça. Aí entendem que a meta pode fazer com que elas percam o emprego ou que vão ser punidas em relação às metas. Então, tem que ter um trabalho de sensibilização muito profundo, onde as lideranças e, em primeiro lugar, o próprio empresário, ele entenda que construir esse método, gerar objetivos e desdobrar metas é algo que é bom para todos. Caso contrário, é um natimorto. As pessoas vão retalhar e não vai para a página 2. Ô Marcelo, você, para falar em metas, você não aprendeu com uma certa pessoa sobre metas, não, né?
Quando chegar nos 20% da meta, aí você tem os 20% da outra meta e para dobrar. atingir a meta. Puxa, muito bem Não lembrado. seria, mas não seria isso aí não, né? Não, isso daí não. Isso daí, graças a Deus, a gente já se livrou. Ah, tá certo. Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta também. A gente está falando de planejamento, tudo isso, você está falando desse negócio. Me fala um pouquinho da intuição do empresário e da pessoa que é o gestor. Porque que você estava falando aí do gestor, muitas vezes ele encontra dificuldades. Por quê? A gente não aprende isso na escola, né? Quando a gente está estudando. Alguma. Não. Pelo contrário, a gente está muito aquém disso. São poucas discussões que a gente tem. Se você parar para pensar quando você era adolescente, na própria escola, a escola não nos motiva a fazer esse tipo de discussão, né? Vamos dizer que assim, as principais escolas que a gente estuda, faz parte do currículo. Tal, não faz parte do currículo isso. Então, muitas vezes, as pessoas agem com a intuição. Não é o acaso, mas é a intuição do empresário. Tem gente que dá certo. Sim. Tem gente que alcança objetivos incríveis. Só que tem gente que não alcança. As ferramentas, elas vêm como auxílio, mas queria que você falasse dessa intuição. Enquanto todo mundo está indo por um lado, tem gente que vai para o outro e ganha dinheiro, muito dinheiro. Então eu queria que você me falasse dessa característica, da intuição do empresário. Todo bom negócio, todo negócio de sucesso começa com uma boa ideia. Tudo é construído 2 vezes. A cadeira que a gente está sentado, alguém pensou antes dela ser produzida. O nosso computador, tudo no mundo material, ele foi primeiro idealizado na mente de alguém e depois se transformou na realidade, certo? Então, a intuição, ela é a base, sem dúvida, do primeiro passo. Ocorre que nós estamos num mercado que ele é altamente competitivo, seja pela quantidade de corretores, que é uma disputa do mesmo espaço. Portanto, a gente não basta ter só intuição, a gente precisa ter capacitação, planejamento e execução. A partir do momento que a gente chega a essa conclusão, nós temos que imaginar o seguinte: nós temos que estudar, nós temos que evoluir e temos que dedicar tempo para a nossa preparação. A começar por nós, que somos empresários, e para os nossos gestores e para as respectivas equipes. O que dá para perceber é que existe uma crise de liderança. Uma crise de lideranças, não apenas no nosso setor, mas no mundo empresarial como um todo. Existem N causas para explicar isso, a gente não vai se aprofundar nesse assunto, mas nós estamos precisando de lideranças mais efetivas, capazes de, vamos dizer, gerar nas pessoas, nos colaboradores, o entusiasmo, o engajamento de fazer parte desse propósito, no sentido delas entregarem o máximo de potencial e desempenho. É verdade. As pessoas vivem no mundo, nas empresas hoje, boa parte, trabalhando, fingindo que trabalham, e as empresas fingem que remuneram. De modo que a gente vive uma relação mentirosa. Como que a gente corrige isso? A gente precisa conectar o propósito do nosso negócio, os objetivos que eu citei no começo, com os propósitos pessoais de cada um dos colaboradores, para que eles tenham o quê? Realmente a entrega máxima em termos de resultado. Onde que envolve a liderança aí? A liderança, independente do nível, seja como coordenação, gerência, direção, ela tem que ter a capacidade de trazer a alma dessas pessoas para dentro do negócio. As metas, quando mensuráveis, porque para ser meta, Romeu, precisa ter tempo definido para acontecer, precisa ser possível, porque meta impossível gera frustração. Então tem que ter um cuidado todo de construir metas realistas, porém desafiadoras, que tenham tempo definido para serem entregues. Então, o processo de construção de metas, quando bem elaborado, ele gera o estímulo. Quando mal elaborado, ele gera a frustração. Então, daí a razão do profissional que está à frente, seja o dono da corretora ou o executivo principal, ele tem que ter o cuidado de se preparar antes de iniciar essa jornada e tem que buscar apoio. Se ele não consegue fazer, ele tem que buscar o apoio externo para justamente implementar esse processo em cada etapa de uma forma bem estruturada, bem profissional, porque, caso contrário,
aquilo que era bem intencionado, no sentido de recompensar também as pessoas, meritocracia, de destacar os talentos, identificar os profissionais que não estão performando adequadamente, vai virar o caos. Nossa, Então, sem dúvida. Ô Marcelo, tem que você ter tá muito falando, cuidado. nós estamos falando dentro de um ambiente do corretor de seguros. Mas eu percebo também que em algumas seguradoras, Sim. a questão do planejamento, muitas vezes, ela não é bem definida, pelo que eu converso com alguns comerciais. Por exemplo, nós somos hoje, a todo momento, cobrança, Cobrados. né? As Cobrados. pessoas querem produção de diversas seguradoras. E você, quando chega para conversar com o comercial, fala, tá, mas o que exatamente o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Preciso bater minha meta, Isso. Compra aí alguma coisa. né? Mas elas levam também, ô Fábio, alguma solução? Porque se a pessoa tem que produzir alguma coisa, eu tenho que levar alguma coisa que faça com que ela produza mais. O que se percebe hoje é que um chefe vai conversar com um funcionário, mas não leva para ele algo mais. Às vezes uma palavra importante, às vezes um programa, alguma coisa que seja diferente na corretora. Eu sempre fui comercial de seguradora e eu sempre levava um outro produto, um outro desconto. Ele levava um produto lá, alguma sabe o que, Marcelo Brancati? Ele interessante. chegava na minha corretora e me levava uma caixa de bombom. Entendeu? Mas era algo diferente. Ficava- Era o que eu tinha para oferecer. seu Ficava Fábio. assediando no bom sentido, ele sabe disso. No bom As sentido. meninas, né? Minha Ô, produz esposa comigo. tá ouvindo, Produz tá? comigo, né? Ele é um E gentleman. eu falo produzir seguro, viu, Robel? Por favor, não me... Mas, Minha mas esposa está ouvindo, viu, seu Mas Fábio? dentro do trabalho que ele fazia, não é errado. Porque ele não adianta, ele falava comigo, mas eu não estava na operação, né, Romeu? Ele sabia Sim, disso. sim. Né, a operação estavam com as meninas, realmente, né? As pessoas que trabalhavam lá. Verdade. Então, ele, Mas era inteligente que é, o que ele fazia? Levava bombonzinho para as meninas. Sim. Pode parecer uma coisa muito simples, gente, mas não precisa ser uma coisa tão elaborada. Mas o Marcelo até falou de uma situação aqui, que falou dos funcionários, que é a hora que a gente comenta com ele que ele precisa bater a sua meta, que ele precisa assim ser diferente. E você falava assim de uma forma particular, tão interessante e tão com tanta educação, porque hoje o problema também é falar, né, Fábio? De qualquer jeito, pô, você tem que bater a sua meta. Aí eu vou achar que estou sendo ameaçado. Mas quando eu chego com educação, com boa vontade e levo alguma coisa, eu transformo essa obrigação em Sim, vontade de vencer do Só meu antes de você funcionário. responder, Marcelo, pegando esse gancho importantíssimo que você está falando, Romeu, da forma que você se comunica com as pessoas. E eu tive lá junto com a União dos Corretores de Seguros, quero até mandar um abraço para todos lá, o Amaral, Celção, o Ezaqueu, toda a diretoria. E lá eu vi uma coisa muito interessante, né, de uma pessoa que falou o seguinte: nós corretores não queremos o desconto da seguradora, nós queremos o respeito, que é o que você está falando. Sim. Então, vocês sabem, eu já contei para vocês, uma certa seguradora já me ligou em tom de ameaça. Mais ou menos assim, ouvinte, se você não produzir, nós vamos te descredenciar. Faça o seu trabalho, né, que eu faço o meu. Mais ou menos isso. Né? Então é a forma que você conversa, porque lá atrás, Romeu, quando você representava uma seguradora, nós não tínhamos produção Sim. significativa com a sua seguradora. E passou a ter. Sim. Né? O Fizemos um trabalho, relacionamento, né, criamos um relacionamento e passou a ter. Então, a linha de raciocínio acho que é mais ou menos essa, né, Brancati? Sim. Quando esse exemplo que o Romeu trouxe, e você também, de seguradoras, está muito associado à questão que eu comentei de crise de liderança. E muito associado com a má implementação de um modelo de balance scorecard ou qualquer outra metodologia de construção de objetivo e metas. A pessoa, quando tem essa postura de ligar para um parceiro e de ameaçar, é porque ela foi ameaçada antes. Sem dúvida. Então, provavelmente, um diretor ou um pseudo-diretor traz essas notícias internamente em tom de ameaça para a equipe. Por sua vez, a equipe repassa para os colaboradores e vira o caos, que é o exemplo que eu falei.
naturalmente, essas pessoas vão se comunicar com seus parceiros externos, compartilhando essa ameaça, e vira um efeito cascata. Então, isso é um exemplo de uma má implementação de um modelo de avaliação de desempenho, de desdobramento de metas e construção de objetivos. A liderança é a primeira que precisa ser preparada para sensibilizar as equipes, os parceiros, construir as alianças. O exemplo que o Romeu trouxe de ser gentil e cortês é a base da construção do relacionamento. As pessoas compram de pessoas que confiam, né? Então você cria uma confiança, uma boa relação saudável e, acima de tudo, tem uma postura de ajudar. Então, se o comercial de uma seguradora simplesmente ele te liga para cobrar meta e ele não te mostra, não traz um caminho, uma alternativa, um apoio, para que ele está servindo nesse caso? Ele está te pressionando, é mais um entrando na fila para te pressionar. Então, a gente não precisa de pessoas para nos pressionar. A gente precisa de ajuda, Exatamente, de ferramentas, inclusive de planejamento. Por que as seguradoras não apresentam para nós os melhores modelos, as melhores práticas, ferramentas? Eles nos ajudam a construir o próprio planejamento. Seria fantástico. Seria ótimo. Se fizessem isso. Né? Marcelo, mas a gente recebe crítica e cobrança. Não é geral, né? Algumas seguradoras sem dúvida, estão pelo menos aí uns 20 anos na frente em relação às outras. Exatamente, né? Mas tem um espaço, uma oportunidade muito grande. Sim, e principalmente de perguntar uma coisa simples. O que você está precisando? Como é que eu faço para te ajudar a me ajudar? A pergunta é essa. É mais ou menos isso. Gente, não tem segredo. A mesma coisa quando nós temos um cliente e faz parte do planejamento, né, Marcelo? Que eu pegue esse cliente e tenha um bom relacionamento com ele. Porque, afinal, do bom relacionamento vai me surgir outros negócios também. Então, isso serve para a minha equipe interna, serve para a minha equipe externa, serve para o meu cliente, serve para todo mundo, gente. Ser gentil, cortês. Hoje, a gente saindo daqui gentil e cortês, já fico muito feliz que se a gente aprende uma coisa como essa, ou que a gente recicle, que a gente fale com as pessoas próximas da gente, nós vamos conquistar. E a gente conquista dessa forma. E por falar em relacionamento, meu querido professor, vamos lá? Vamos ao nosso momento Maguila? Esse momento é importante, hein? Momento Maguila! Coitado do Maguila, tá abandonado, hein, pela família. Pois é. Fiquei sabendo essa semana. Marcelo Brancati, o Ademir tá aqui com a gente. Ó. Boa noite, excelente programa a todas. Um abraço, Sartori. Abraço. É isso aí, hein? Bruna Garcia, nossa colega palestrante da Mega Luz, grande gente profissional. Boníssima. Deixa eu ver quem mais aqui. Aliás, um grande abraço para a Bruna. Quem não conhece ainda, digita lá nas redes sociais, Mega Luz. A Bruna coloca vários vídeos interessantes falando do mercado de seguros. Vale a pena vocês acompanharem também. Verdade. Nosso amigo Sérgio Max tem programa amanhã. Vai Sérgio falar de tem um programa de excelente vida. que eu tive a oportunidade de acompanhar amanhã. Qualidade de vida e saúde, né? Com o Sérgio Marques. Todas as quintas-feiras, às 17 horas. Aqui na Exclusiva FM. O senhor está afinado. Manda aí. Olha aqui. Luciana Ferranci, parabéns pelo programa. Sucesso. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Fernando Rosa. Quem conhece Fernando Rosa sabe que ele sempre participa com a gente. É verdade. Ele aqui dá umas dicas também, está participando com a gente. O Cláudio Freitas, o Marcelo Modunha, a Suzana... Marcelo, grande abraço. Opatrini. Obrigado, viu? A Suzana tem um trabalho social incrível, de grande interesse dos corretores, na formação de jovens para o primeiro emprego. E jovens com conhecimento básico de seguros, e muitos se transformam em profissionais e acabam perpetuando no setor. Recomendo o Instituto Tecmail. Legal, o Instituto da Marcelo, traz muito a Suzana legal. Aqui pra gente conhecer incrível o trabalho da Suzana e da equipe dela. Fabio, vamos trazer a Um Suzana. grande abraço para o Amaral, que sempre nos acompanha aqui também. O Amaral da União dos Corretores de Seguros. Ele é o corredor, né? Figuraço, gente boa demais. O Cláudio Freitas, muito bom. Realidade do mercado. É verdade, Cláudio. Esse é o objetivo do programa, tá? Trazer algumas informações que são as nossas dores, né, Marcelo Brancati? Dores, né? As dores do corretor de seguros. Isso aí. Também tem o Osmar Nunes, corretor de seguros. Grande abraço, Osmar, o Cícero Coelho.
também está acompanhando aqui com a gente, o Alexandre de Souza também. Vamos aí, Romeu. É isso aí, estive no ABC hoje, muitos corretores estão ouvindo nosso programa, mandaram um abraço para o Marcelo, para o Fábio, os corretores ali daquela região. Também estive na Zona Oeste essa semana, deixar um abraço para todo mundo da Zona Oeste. Os corretores estão nos ouvindo, hein? Estão nos ouvindo, indicando o nosso programa. O senhor normalmente está de leste a sul? A gente vai onde o corretor estiver, né? Norte a sul, leste a oeste. Né? Eu preciso ir lá no Tatuapé, tomar um café. É um verdadeiro Forrest Gump. Eu sou mais ou menos, hein? Parecido com o Forrest. Eu gosto muito desse filme, viu? Para mim é um dos melhores aqui. Mas olha, voltando ao nosso tema especial aqui de hoje. Então você falava de uma coisa muito importante, o Marcelo, de mercado, clientes, colaboradores, pessoas e o último... Processos, né? Então, falando de... a gente já falou um pouquinho de mercado, de clientes, colaboradores. Essa galera, a gente tem que tratar eles, né, com bastante carinho, com bastante... assim, empenho, né? Isso, empenho. Mas eu queria que você me falasse, você já teve problema com colaboradores, Marcelo? Que tipo de problemas você teve com essa galera aí? Geralmente, pessoal mais jovem, né? Na verdade, nós que temos já perdemos alguns cabelos, né? Não vou nem dizer colaboradores, lidar com pessoas, clientes, colaboradores, parceiros, é um talento que a gente precisa constantemente estar buscando desenvolver. A gente está aprendendo todo dia, as pessoas são diferentes, cada um dos clientes, cada um dos colaboradores tem suas expectativas, o seu perfil, as suas motivações, problemas, desafios pessoais. Quer dizer, nós acabamos sendo uma espécie de psicólogo, psiquiatra, mas só que antes de cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar da gente. Então, nós temos que estar... Eu acho que o primeiro passo aí, a gente buscar o nosso próprio equilíbrio, para a gente poder ter a tomada de decisões justas, saber transferir energia para as pessoas. E a gente, às vezes, também precisa encontrar os caminhos para a nossa própria autoavaliação, para a nossa melhoria pessoal. A gente conseguindo criar em nós uma melhoria constante, uma evolução, o autoconhecimento, nós conseguimos ter força, disposição, resiliência para levar isso para as pessoas que trabalham com a gente. Eu acho que, em linhas gerais, o que a gente tem que ter em mente é querer o bem das pessoas que trabalham com a gente, o propósito. Se a gente quer realmente que o nosso negócio se desenvolva, cresça e tenha sucesso, nós temos que ter um pensamento legítimo de gerar valor para essas pessoas, de desenvolver essas pessoas, de levar aprendizado, crescimento profissional, financeiro, dividindo o que a gente soma, não é subtraindo. Então, nós temos que... É uma questão de padrão de mental e índole de cada um. De pensar no crescimento dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, e ter uma atitude no sentido mais colaborativa, não individualista. A partir do momento que a gente passa a ter essas atitudes, as pessoas se engajam com a gente, se conectam com a gente, elas entregam mais, elas se animam, elas passam a estar junto com a gente, não apenas por dinheiro, por uma proposta comercial, mas sim por acreditar no nosso negócio e de se sentir bem com a gente. Ninguém aguenta mais viver num ambiente de trabalho predatório, que seja um castigo, uma tortura, um bullying. Nós temos que encontrar formas diferentes de motivar as pessoas, de fazer com que elas entreguem o máximo de potencial que elas têm a favor do negócio. E isso passa por capacitação técnica constante, estudo, desenvolvimento, apoio e humildade. É assim que eu vejo. Quando a pessoa está engajada, Entendi. né, Marcelo? Ela compra o seu sonho. Exato. Ô, Fábio, eu compro Muito o bem. seu sonho, mas deixa eu até fazer uma pergunta a vocês que eu vi muito nesses muitos anos de mercado. Para que eu vou preparar um profissional se daqui a pouco ele vai embora da minha empresa, me deixa aqui na mão e vai para uma outra empresa? Tem muita gente que pensa assim, né, seu Fábio? Pensa assim. Por quê? Pensa que um momento da vida daquele funcionário, daquele jovem,
foi começar naquela empresa, mas ele também tem direito de escolher, tem direito de buscar Então coisas vamos lá, eu novas. investi no funcionário, capacitei, E perdeu. né, tempo, dinheiro, chegou um determinado período, ele resolveu ir embora. Que bom que ele foi embora. Pior se eu não tivesse investido nesse funcionário, se ele não tivesse capacitado dentro da minha empresa, qual o tamanho do prejuízo que ele traria para mim? É isso aí. Eu Isso é verdade, até olha complemento essa colocação muito, muito interessante. Experimenta ter um funcionário despreparado e ver o custo disso. Ele vai fazer você perder cliente, ele vai gerar um sinistro enorme para o teu negócio. Então, capacitar as pessoas é uma mão dupla. Eu não me refiro aqui à corretora só fazer capacitação, só pagar treinamentos. E não, tem que ter uma reciprocidade. Então, é também um talento, é também um desafio para o empresário saber em quem ele tem que investir. Exatamente. Então, ele precisa estar preparado para identificar na própria equipe dele as pessoas que merecem esse tipo de investimento, de modo que elas retribuam esse investimento em resultados. Não é uma questão meramente social. E para isso, o corretor, o empresário, se ele não estiver capacitado para avaliar o desempenho e saber fazer avaliação de perfil, de performance, de assessment, nós já falamos desses processos em eventos anteriores aqui. O empresário ou o corretor, ele precisa ter alguém para o apoiar, de modo a identificar as necessidades de cada um dos colaboradores, que são diferentes. Tem pessoas que precisam necessidade de formação técnica, outras comportamentais. Como identificar? Porque não faz sentido você gastar dinheiro com um treinamento técnico para uma pessoa que já tem essa preparação. E como que você identifica aquele que precisa de uma capacitação técnica e aquele que precisa de uma comportamental? Se você não tem um RH qualificado para isso, ou pessoas que te apoiam, você vai precisar de um trabalho de avaliação para que você invista corretamente. E a Paula Souza esteve aqui com a gente, deu Paula, várias dicas a aqui Bruda para nós. Também, o Ademir, né? O Sartori também falou bastante sobre esse tema. Sobre esse E às vezes você não precisa contratar uma empresa top do mercado para fazer esse trabalho para você. Você tem algumas ferramentas disponíveis aí na internet, né, Brancati? Exatamente. E olha só que legal, o Everton Rocha, ele tem um escritório de contabilidade voltado para os corretores de seguros. E ele está falando que ele também tem um desafio de transformar esse corretor, que se acha que é um vendedor, né? E na verdade ele é um empresário. Aliás, o Everton vai estar com a gente aqui, né, Marcelo? Semana que vem, para a gente bater um papo sobre isso aí. Vai ser um papo bem interessante. Imperdível, hein? Né? E é verdade, porque nós somos empreendedores, né, Marcelo? Isso, exato. Boa parte da nossa trajetória profissional, a maioria, nós já trabalhamos em seguradora, vendemos alguma coisa, trabalhamos em área operacional. E é um exemplo também, um paralelo, o funileiro, o mecânico que começou também na atividade dele, ele se torna o dono de uma oficina. Se ele continuar pensando como funileiro ou mecânico, possivelmente ele vai quebrar também. Por quê? Porque a nova atividade de empresário exige novas competências, novas habilidades. E dentre esse conjunto de habilidades, traçando um paralelo com o corretor, que hoje é um empresário, ele necessita se desenvolver. E o planejamento é a base desse sucesso. Agora, para fazer o planejamento, ou você se forma, aprende, estuda e faz o planejamento, ou se você quer algo em curto prazo, com uma experimentação mais provada, com casos já testados e tudo mais, busque um profissional, uma empresa, existem várias capacitadas, capazes de te apoiar na construção desse planejamento. Se você não tiver o planejamento, o teu negócio vai caminhar para qualquer direção e você não vai ter controle dela. É o que a Bruninha está dizendo aqui. O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Na verdade, deixa eu corrigir, não é ela que está falando.
Essa é uma frase de Peter Drucker, Peter Drucker, né? Que é guru da considerado a administração. Entendeu? Repita, Peter Drucker. E faz todo sentido, né, Marcelo? Faz todo sentido. Gostei, seu Fábio. Seu inglês está bem afiado, hein? Peter Drucker. Peter Gostei. Drucker, gostou, né? Gostei. Guru da E administração. o Guto Neiva está falando que o conflito de gerações... O conflito de gerações lidar... Conflito de gerações... Opa, peraí que dá uma pane aqui. Conflito de gerações, lidar com as pessoas é sempre um grande desafio, sem dúvida, Guto. É mais difícil planejar ou lidar com pessoas, Marcelo? Lidar com pessoas. Eu acho que quem executa o planejamento... Quem executa o planejamento são pessoas. Um planejamento... A gente vê isso em muitas empresas, né? É muito comum. Você vai a empresas que constroem um planejamento para inglês ver... Está no elevador, está nos painéis, nos quadros de gestão à vista, mas os próprios colaboradores, muitas das vezes, não sabem nem as metas. Porque o processo de comunicação, de engajamento, de sensibilização foi defeituoso. Então, vira um quadro na parede, simplesmente para dizer para alguém, para um cliente que tem gestão e tal. Na prática, não tem gestão nenhuma, porque as pessoas executam o planejamento. Então, a partir do momento que são elas, eu tenho convicção que o maior desafio não é criar um planejamento, porque existem diversas metodologias para isso. O desafio maior é implementar e fazer com que as pessoas espontaneamente, não através de ameaças, elas executem com o coração, com a alma, com vontade, com disposição, sem serem ameaçadas para isso. Perfeito. Esse é o grande desafio. Perfeito. É isso aí. E se o funcionário um dia, teu funcionário, for embora, pense que você fez um grande trabalho e que ele foi para o mercado porque ele deve a você a mentoria dele, né? E você que o preparou para isso, você que demonstrou com suas atitudes, com o seu dia a dia. Isso. E inspirou aquela pessoa. Eu acho isso muito válido, viu, seu Fábio? Palavras do professor. É isso aí. Minha mente brilhante, Marcelo Brancati. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso programa. Já? Já, eu ficaria mais umas 24 horas aqui batendo um papo. Como passa? Junto com os ouvintes que tem muitas perguntas aqui, Marcelo. Legal. E o tema é interessante, Sim. né, que cai muito bem a todos nós. E na verdade é isso aí. Marcelo, então eu queria que você já encerrasse o tema. Ótimo. Bom, boa noite para todos. É enorme a satisfação de poder trazer essa contribuição. Qualquer tipo de apoio, vocês já sabem, profissional de seguros, oficial. Comentem na página, Instagram também. Peçam qualquer tipo de ajuda que a gente está à disposição. Essa visão que nós colocamos de que multiplicar o conhecimento é o que faz a gente crescer, é o que a gente acredita aqui. Por isso que a gente está trazendo a nossa visão. A gente não vê ninguém como concorrente, pelo contrário. A gente tem que fazer esse mercado, o mercado crescer. E lembrar, por fim, que a função da nossa empresa, do nosso negócio, é social. Toda empresa tem função social. Nós existimos para gerar valor para a sociedade, para gerar valor para nós, para as pessoas que trabalham com a gente, os nossos familiares, a comunidade em geral. Então, a gente nunca perde aquilo que a gente produz de positivo, inclusive o conhecimento das pessoas que trabalham para nós. Isso, de alguma maneira, retorna para nós em forma de resultado financeiro, em gratidão. Então, eu acredito muito nisso. Então, boa noite a todos. E até a semana que vem, que o tema também é imperdível na semana que vem. É isso aí. Romeuzito. A mente brilhante do mercado segurador brasileiro. Esse nosso Marcelo Brancati. Gente, prazer de sempre ter vocês aqui, me acompanhando na bancada. O Marcelo trazendo seu conhecimento, o Fábio também, minha contribuição. Espero que vocês tenham um excelente restante de semana. Ainda temos a quinta, ainda temos a sexta para fechar ótimos negócios, ótimas parcerias. Vai pensando sempre em coisas boas que podem acontecer com você, com a sua corretora, com a sua empresa. E vamos continuar nessa luta diária e vamos continuar sendo seguradores, profissionais de seguros. Isso aí. Eu me despeço por aqui, agradeço a participação de todos vocês. Tem muita coisa aqui ainda pra gente responder, viu, Romeu?
Depois a gente vai passar para vocês também. Se vocês quiserem algumas informações, podem entrar em contato conosco. Marcelo, Romeu, muito obrigado por compartilhar essa bancada conosco. Semana que vem estamos de volta, se o pai permitir. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau, gente. Boa noite, Até tchau, semana gente. que vem. Tchau, tchau.